Olá! Hoje estou aqui para falar do princípio número 1, que é a higiene do manipulador. Quem é o manipulador de alimentos? Bom, o manipulador é aquela pessoa que tem o contato direto com os alimentos durante o período da sua preparação. O manipulador de alimentos, ele pode ser o maior veiculador de contaminação. Portanto, o que se faz de extrema importância é que quando a gente for preparar um alimento, a gente tenha inicialmente realizado uma boa higienização de mãos, tá? Isso se faz de extrema importância. Segundo, que tenhamos com as unhas curtas, limpas e de preferência sem esmalte, porque o esmalte, ele é um risco que existe de perigo químico. Tá? A gente tem agentes químicos que são utilizados para preparação na composição do esmalte e que daqui a pouco ele possa vir a descascar e entrar em contato com o alimento. Então a gente tem um risco, um perigo existente na questão do esmalte. É importante que a gente esteja com os cabelos presos e cobertos, então, preferencialmente por uma touca. Pode sim ser descartável ou uma touca de tecido, desde que a gente tenha um cuidado com a questão de higiene. É bem interessante também, é muito questão de hábito, de se acostumar, que se use daqui a pouco um jaleco de cor clara, em que a gente consiga visualizar a condição de higiene, para realizar as higienizações dele quando necessário, usar esse uniforme para a gente fazer o preparo dos alimentos, tá? Porque assim, como eu comentei no princípio, a maior parte das contaminações, elas ocorrem nas residências. Em segundo plano, em segundo lugar, nós temos os restaurantes e as padarias. E claro, a partir dali a gente tem outros serviços também. Mas o que acontece? Por que isso ocorre tanto nas nossas residências? Porque muitas vezes a gente não tem aquele conhecimento, né? Para poder então aplicar esses cuidados. E também é muita questão de hábito. Portanto, eu achei super importante eu trazer aqui para vocês esses 5 princípios e aí cada um tenta organizar dentro da sua rotina, o que for possível, ir aplicando. Porque os alimentos, é importante que isso fique bem claro, que os alimentos eles são um veículo de transmissão de doenças também. Tá? Que são as DTAs, que a gente fala, que são as doenças transmitidas por alimentos. E quando a gente tem um preparo em que as condições higiênico-sanitárias elas não são satisfatórias, a gente vai estar contaminando aquele alimento e automaticamente quem consumir aquele alimento vai ter consequências. Tá? Então a gente tem uma série de doenças que elas são transmitidas. Mais posterior em alguns vídeos eu vou vir falar sobre isso, mas é extremamente importante que a gente tenha esses cuidados básicos de higiene. Então, assim, foquem no processo de higiene de mãos, tá? Que a partir daí a gente já consegue eliminar essa carga microbiana presente e evitar a contaminação do alimento que a gente estiver preparando. É interessante eu pontuar aqui para vocês que a gente pode sim importar uma série de micro-organismos, né? E eles estão especialmente presentes em nariz, boca, garganta e no trato gastrointestinal. Então, o que se resume a isso, né? Muitas vezes a gente pode estar com esses micro-organismos no corpo, no organismo, porém a gente às vezes não tem nenhum sintoma, né? A gente tá super bem de saúde, mas a gente tá carregando eles conosco e por meio da saliva, de gotículas de saliva, por meio da mucosa, ou até mesmo por daqui a pouco, a gente ir usar o banheiro e não fazer uma higiene correta de mãos, a gente vai estar veiculando isso pro alimento que a gente estiver preparando. Então, muitas vezes a pessoa não precisa ter nenhum sintoma, mas ela tá sim levando contaminação para os alimentos a partir de cuidados que não são satisfatórios. Então, vamos focar nesses processos que eu tenho comentado aqui, que já são uma base inicial para a gente evitar a contaminação dos alimentos e garantir a segurança da nossa família por meio das refeições que a gente vai estar preparando, tá bom? Um abraço para vocês e a gente se encontra no princípio número 2.
Hoje estarei falando sobre o princípio número 2, ou seja, os materiais e os utensílios que são utilizados e as suas formas de conservação. Primeira pergunta, que acredito que todos fariam para mim, é se pode ser utilizado materiais de madeira. A minha resposta é não. Por quê? O material de madeira, ele é extremamente poroso. Em função disso, a gente não consegue realizar uma higienização correta. Por quê? A madeira, ela apresenta poros e nesses poros a gente vai estar dando condições para o acesso de micro-organismos. E ali eles vão ter uma condição favorável para poder se proliferar. Então, a madeira, ela não é permitida nem na legislação para ser utilizada em serviços de alimentação. E a minha recomendação é que vocês passem a substituir esse material de madeira por outros materiais. Hoje a gente tem tábuas, tem colheres e uma série de outros utensílios que são de polietileno, de outros materiais também que são de fácil higienização. Então a minha recomendação é que vocês comecem a fazer essa substituição. É mais questão de hábito mesmo, tá? E aí a partir daí a gente já cria uma rotina nova. O que a gente tem hoje de melhor no mercado é o aço inoxidável, que são os materiais de inox. Esses materiais de inox, eles dão condições favoráveis para a gente fazer uma boa higienização, eles se conservam por muito tempo. Então, se a gente for ver talheres que a gente tem em casa de inox, até panelas também, a gente tem uma durabilidade muito maior em compensação a outros materiais. E claro, como eu comentei, ele é muito fácil de higienizar. Então, o material ideal hoje, recomendado ainda que a gente tem, para ter contato direto com os alimentos, são os materiais de inox. Então, é o que a gente tem de melhor e eu acho que vale a pena a gente fazer substituição de alguns materiais que não estão legais, né, que não estão em condições apropriadas, porque a contaminação de alimentos, ela é algo muito amplo, né? Então é um conjunto. Isso vocês vão conseguir entender melhor no final desses vídeos. Porque não adianta eu ter uma boa higiene de mãos se em contrapartida eu estiver usando utensílios que estejam em má condições de conservação e vão estar dando condições para proliferação, né, de micro-organismos. Por exemplo, muitas vezes a gente tem potes plásticos em casa que daqui a pouco estão quebrados, trincados e são locais que a gente não consegue fazer uma boa higienização. É muito comum daqui a pouco a gente for higienizar um plástico, um pote plástico e acabar ficando pedacinhos da própria esponja que a gente utiliza para fazer a limpeza. Então a gente acaba levando muitas vezes a contaminação de um local para o outro, o que não é nada interessante. A gente vai entender melhor sobre isso no vídeo de amanhã, em que eu estarei falando sobre contaminação cruzada, que é o princípio 3. Então, assim, a minha dica de hoje é: avalie as condições dos utensílios que vocês têm em casa, dos materiais, dos talheres, e o que não tiver em condição legal, começa aos poucos fazer essa substituição, porque ali a gente tem um grande veículo também de contaminação dos alimentos. Tá, pessoal? Fica a dica aí. Obrigada! Olá! Retornamos hoje com o princípio 3, ou seja, o princípio de higiene de superfícies de contato com o alimento. Quando falamos em superfície de contato de alimentos, a gente não se refere apenas uma bancada ou uma mesa em que a gente vai estar preparando aquele alimento, mas também a qualquer contato que o alimento tenha. Então, uma superfície de contato pode ser um utensílio, pode ser uma tábua de corte, pode ser uma panela, enfim, tudo que contatar o alimento, se não tiver bem higienizado, vai estar veiculando, vai sim estar gerando alguma contaminação ali. Falamos então, em meio a isso, a contaminação cruzada. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. O que é isso? Cruzada se refere a algum cruzamento que a gente tenha, seja entre as operações ou então entre alimentos crus e alimentos cozidos. Vamos lá.
Por exemplo, eu estou daqui a pouco usando uma placa de corte em que eu vou estar fracionando um bife. Esse bife ele vai para o cozimento ou para fritura e depois aquela mesma placa de corte eu vou estar usando para receber esse bife. Então aquela superfície ali, se ela não for higienizada corretamente, o que seria a higienização correta? É a gente fazer a limpeza e fazer a sanitização daquela região ali. Então a gente pode sanitizar com água quente, acima de 85 graus. Então a gente tem um meio físico de sanitização. Então a higienização completa, ela se refere a isso. A gente fazer um pré-enxágue, a gente fazer uma esfrega com detergente daquela superfície, fazer o enxágue e por final fazer a sanitização com uma água fervente. Aí a gente tem esse método físico que vai fazer a eliminação dos micro-organismos ali presente. Então essa superfície ela tá livre de contaminantes, então não teria problema de eu colocar uma carne que até então tinha sido preparado manipulada de forma crua e depois de forma frita ou cozida, mas essa superfície precisa estar limpa e muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes a gente usa a mesma superfície de contato para alimentos crus e cozidos. É aí que a gente transmite contaminação de novo entre os alimentos. E em meio a isso, a gente tem a contaminação direta, que seria nessas superfícies de contato, e a gente tem contaminação indireta dos alimentos, que ela pode estar presente, por exemplo, em alimentos que a gente tem organizado no refrigerador. Então, daqui a pouco, se faz necessário a gente ter uma separação de alimentos cozidos dos alimentos crus no nosso refrigerador também, para evitar que a gente tenha essa contaminação cruzada. Uma etapa bem importante também que cabe destacar é a questão de higiene também dos materiais de limpeza. Então, por exemplo, utilizamos uma esponja para lavar a louça. A gente fez toda a lavagem de louça, porém essa esponja, ela normalmente vai ter sujidades que vão estar aderidas ali na sua superfície. Então é importante que a gente faça uma higienização dessa esponja também. De que forma a gente pode executar esse procedimento? Vamos lá! Pegamos primeiramente a esponja, retiramos aquelas sujidades, aqueles pedacinhos de comida. Feito isso, a gente faz o enxágue dela. Podemos aplicar um pouco de detergente neutro e a gente faz uma esfrega. A partir daí a gente faz um enxágue final e colocamos essa esponja numa solução clorada. O que é isso? É uma solução com que boa, enfim, com água sanitária. Utilizamos uma tampinha do produto para cada litro de água. Deixamos então essa esponja imersa ali por uns 10 minutinhos. Feito isso, a gente tira a esponja, tira a água residual e colocamos ela numa superfície de circulação de ar, ou que ela fica em pé, para que possa em si, então, ser eliminada alguma possível água residual que esteja ali e ela possa secar para depois ser utilizada. Então são cuidados assim que às vezes eles passam de ser despercebidos, né? E se a gente não tem esses cuidados, a gente sempre vai estar espalhando contaminação de uma área para outra. Então, por isso que eu digo, é importante a gente atentar a todos os detalhes, porque o risco de contaminação, ele existe, ele é muito grande e é muito fácil de ocorrer. Então a gente daqui a pouco tem falha em alguma coisa que passa despercebido, ou a gente não tem o conhecimento muitas vezes, e então a gente pode estar comprometendo a saúde da nossa família. É muito comum a gente às vezes ter períodos em que a gente está com dores abdominais, até tem diarreia, vômito, náuseas e não sabe o porquê e acaba sendo tudo tratado ou visto como virose, mas muitas vezes são intoxicações alimentares que acontecem e muitas vezes em casa mesmo, e aí a gente não sabe da onde a gente pode ter consumido alimentos contaminados, mas muito possível que seja sim nas nossas residências. Tanto é que já uma boa parte dos estabelecimentos de alimentos, eles estão implantando controles de higiene, estão atrás de legalizar e regularizar a questão sanitária dos seus negócios. Então, a tendência é que aos poucos esses lugares vão se regularizando, vão se tornando ambientes mais seguros
para a produção de alimentos. E aí, muitas vezes em casa a gente não aplica isso e, que nem eu já disse inicialmente nos vídeos, a gente tem dados estatísticos que comprovam que a maior parte das contaminações, elas acontecem na nossa casa. Então, por isso é extremamente importante que a gente aplique esses cuidados, para que a gente não tenha problemas ou comprometimento da integridade da saúde dos nossos familiares. Um abraço e até o próximo princípio. Obrigada! Até mais! Hoje falaremos sobre o quarto princípio. Qual é ele? São dois tópicos de extrema importância na cozinha, que é a desinfecção, né, de frutas, de verduras, e também o tópico 2, que se refere à questão de descongelamento de carnes. São duas questões extremamente importantes, são fáceis de aplicar, são questões de a gente implantar isso numa rotina, e a gente consegue garantir muito a questão de qualquer tipo de contaminação dos alimentos. Primeiramente, desinfecção de frutas e verduras. O porquê que é importante, tá? Porque elas podem veicular doenças e, em casos mais graves, a gente tem até mesmo a questão da toxoplasmose, né? Que ela é uma questão bem preocupante em mulheres grávidas e que ela pode ser transmitida, por exemplo, por meio de folhosas, né, de rúcula, de alfaces, que daqui a pouco não tenha passado por um processo de desinfecção, elas tenham sido consumidas contaminadas, e aí então passar de mãe para o filho através do feto e a gente ter problemas de saúde posterior nessa criança e tudo mais. Então, por que é importante fazer esse processo? A gente já sabe, né? Eu passei aqui um exemplo apenas para vocês, mas como a gente faz esse processo? Então é questão da gente se habituar, tá? Então vamos lá, um exemplo bem prático. Fui ao supermercado ou à feira, eu comprei alface. Então o que é o ideal a gente fazer? É a gente primeiro fazer um pré-enxágue, né? Fazer uma boa lavagem dessas folhas e a partir daí a gente pode fazer uma seleção, né? Folhas que tiverem machucadas, enfim, que não estão legais, a gente separa e aí a gente não utiliza essas folhas. Essas folhas que a gente já fez um pré-enxágue e selecionamos, a gente faz um enxágue melhor, em água corrente, para tirar sujidades grosseiras. Em meio a isso, a gente se organiza e faz uma bacia, né, um reservatório com água e solução clorada para que a gente faça a imersão desse alface nessa solução para eliminar essa carga microbiana que esteja presente. Utilizamos uma tampinha de água sanitária para cada litro de água. Então, vai depender do volume que a gente vai ter para fazer essa higienização. Colocamos, então, esses alfaces e deixamos eles imersos por 10 minutos. Feito isso, tiramos esses alfaces dessa bacia, dessa travessa e fizemos um enxágue final com bastante cuidado. E a partir daí, a gente pode colocar num outro reservatório ou acondicionar numa embalagem bem fechada, embalagem plástica, então utilizar, né? Ou então guardar, como eu coloquei aqui, de organizar numa travessa, num saquinho plástico e organizar isso na geladeira. É importante que a parte de baixo da geladeira, onde é que a gente tem normalmente aquela caixa, a gente use aquele espaço para colocar os alimentos crus, tá? Para que a gente não tenha aquele problema de contaminação cruzada que nós já havíamos comentado. Embaixo deixar os alimentos crus, no intermediário das prateleiras os semi-prontos, semi-preparados e não dar mais de cima os alimentos cozidos, que precisam de uma temperatura também maior, para que eles possam ser conservados. Então, segue essa dica, ela é extremamente importante, a gente consegue evitar, então, que a gente seja contaminado por meio, né, desses micro-organismos que estejam aderidos daqui a pouco no alface ou até demais, né, folhosas e hortifrutis, a gente também pode seguir esse processo, tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado, até mais! Olá! Retornamos com o princípio 4, tópico 2,
um assunto que gera muita discussão. Eu acredito que todos de vocês daqui a pouco já tem alguma história para contar sobre isso, que tem algum método que aplica. Então a gente vai falar sobre o processo correto de descongelamento de carnes, tá? Eu já vi tantos métodos, desde o processo de imersão em água, desde deixar o produto no sol para descongelar, enfim, tem vários processos que são executados o descongelamento de carnes. Porém, a gente tem ainda duas alternativas que são corretas de executar o procedimento. Vamos lá. Primeira forma de descongelar que a gente pode aplicar é o descongelamento com o uso do micro-ondas. Então, a gente tem o produto congelado, a gente submete ele ao descongelamento no micro-ondas, porém, é de extrema importância que quando a gente faz esse processo com auxílio do micro-ondas, a gente coloque logo esse alimento para o processamento, ou seja, para cocção, que é o cozimento, ou para fritura dele. O outro método que nós temos, que ele é um método muito aplicável, né, muito fácil, desde que a gente tenha uma organização para isso, que é o descongelamento em refrigeração. Qual a temperatura ideal para a gente descongelar as carnes? É no máximo 5 graus. Então precisamos, né, em casa acaba sendo muito mais prático ainda do que em restaurantes que tem volumes muito maiores, né, muitas vezes de descongelar. Em casa fica um pouco mais fácil a questão da gente se organizar. Em vez da gente pegar aquela carne no congelador à noite e colocar a temperatura ambiente e deixar em cima da pia descongelando, a gente faz o seguinte: a gente tira ela do congelador, coloca ela numa bacia, enfim, fechada no refrigerador, na parte mais baixa, e a gente deixa o produto descongelando a temperatura de refrigeração no máximo de 5 graus. Por que a gente precisa fazer o descongelamento em temperaturas adequadas, tá? Porque se a gente vai submeter esse descongelamento, por exemplo, numa temperatura ambiente, que é o que? 25, 30 graus, a gente vai estar dando condições para bactérias, na maior parte mesófilas, né, que se desenvolvem muito bem nessa temperatura, delas se multiplicarem ali durante aquele período de exposição naquela temperatura. Então é muito perigoso a gente tirar um alimento do congelador, né, e a gente submeter o descongelamento à temperatura ambiente. Isso é bastante preocupante, porque tem bactérias daqui a pouco que vão se multiplicar muito rapidamente e vão estar presentes numa quantidade muito grande, e que não apenas o processo de cozimento daqui a pouco vai se fazer eficiente, porque a gente tem outras questões de higiene envolvidas ali também, e a gente pode estar comprometendo a segurança daquele produto e, claro, de quem estiver consumindo. Então, o descongelamento ele precisa ser feito sob temperatura controlada. É extremamente importante. E depois que a gente descongelou um alimento, por exemplo, no refrigerador, ou a gente mantém ele refrigerado no máximo por 3 dias, para depois utilizar ele então, ou então a gente descongela e logo utiliza, tá? E não se deve recongelar esse alimento, porque a gente vai dar condições de troca térmica que não é interessante a gente realizar. A gente tem temperaturas ótimas para o crescimento de micro-organismos, que elas vão se multiplicar mais rápido. E a temperatura é de 5 a 60 graus. Isso também está na legislação sanitária de serviços de alimentação, por exemplo. Então, por isso que eu falei, ou a gente mantém esse alimento no máximo 5 graus durante o processo de descongelamento e depois até utilizar, ou então a gente submete uma alta temperatura no micro-ondas e depois a gente já utiliza ele na cocção ou na fritura. Mas não podemos manter o alimento à temperatura ambiente, porque a gente tem um risco muito significativo. Então, assim, é questão de se organizar. Eu não pontuei, mas é importante também não colocar essa carne
numa vasilha com água. Muitas vezes você tem esse costume, porque daí ali vai descongelar mais rápido, tudo bem, mas a gente está criando um ambiente muito propício para desenvolver bactérias e ela vai estar uma temperatura que daqui a pouco não vai ser os 5 graus também, né? Então assim, os micro-organismos, eles vão se desenvolver sempre, e quanto mais condição favorável para cada tipo deles, eles vão se desenvolver mais rápido. De qualquer forma, todos eles precisam de água disponível, eles precisam de nutrientes, que é o próprio alimento que eles vão estar utilizando, e de outros fatores relacionados. Então a gente tem que sim ter esse cuidado. O descongelamento de carnes é extremamente importante. Então, se possível, compra resfriado. Se não possível, podem comprar carne congelada, mas não descongelem carne fora da temperatura de refrigeração ou que não seja pelo método do uso do micro-ondas. Por favor, não descongelem carne à temperatura ambiente, porque a gente tem um risco muito grande. E muitas vezes se fala que isso não é problema, aqui em casa nunca aconteceu nada, mas a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque às vezes tem que acontecer alguma coisa para que a gente possa mudar de opinião. E quando a gente tem o conhecimento para evitar problemas maiores, eu acho que a gente precisa aceitar e aplicar para evitar problemas, né? Então acho que isso é super importante, fica essa dica aqui. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem ainda, vocês podem me mandar um direct, pode me mandar pelo WhatsApp também, que eu tenho o link ali na minha bio, que vocês podem me perguntar, que eu tô aqui para auxiliar vocês, tá bom? Um abraço! Olá! Chegamos ao 5º princípio! Falarei aqui para vocês sobre o armazenamento, a validade e a temperatura de conservação dos alimentos preparados. Caso a gente tenha alimentos que a gente preparou e não consumimos por completo, a gente pode sim armazenar ele, desde que a gente tenha condições adequadas para fazer esse processamento. Vamos lá, de que forma a gente pode fazer esse processo? Um alimento, depois de preparado, ele precisa ser conservado em temperaturas adequadas. Quais são essas temperaturas e de que forma a gente faz esse processo? A gente pode armazenar esse alimento em temperatura de refrigeração ou em temperatura de congelamento. Temperatura de refrigeração ideal para um alimento preparado é a gente manter em torno de 5 graus e um alimento congelado a menos 12 graus, ou seja, temperatura negativa de menos 12 graus. Sobre a questão de validades, a validade de um alimento refrigerado, em que a gente conserva até 5 graus, podemos manter por 3 dias em nosso refrigerador, desde que esse alimento esteja protegido, não esteja aberto, exposto, porque a questão de odores, enfim, pode acabar comprometendo esse alimento. Então, o ideal é a gente pegar um alimento, organizar daqui a pouco num potinho, manter ele fechado e até etiquetarmos. Colocamos o dia do preparo, por exemplo, dia 27 de março, colocamos com validade de 3 dias, então dia 28, 29 e 30. Até dia 30 a gente precisa consumir esse alimento refrigerado. No caso de alimentos congelados, podemos datar com uma validade de até 30 dias. E claro, lembrar do princípio anterior, que quando formos realizar o descongelamento, ele não ocorra em temperatura ambiente, e sim em temperatura de refrigeração, ou utilizamos então o micro-ondas para fazer esse processo. Quanto validade então de congelados, eu já comentei aqui para vocês, podemos conservar até 30 dias a menos 12 graus. Quanto à questão de armazenamento, também é importante que a gente já porcione daqui a pouco esses alimentos de forma que habitualmente a gente já utilize. Então, por exemplo, eu vou preparar um feijão que eu quero organizar ele no meu congelador para ter para o decorrer da próxima semana, então eu já posso armazenar ele em potinhos daqui a pouco, em que eu sei que a quantidade que a gente venha consumir,
mais próxima, para evitar também o desperdício já desses alimentos. Então a gente já faz esse processo de descongelamento no refrigerador. Eu falei sobre descongelamento de carnes, mas qualquer descongelamento de alimentos é importante que a gente faça também no refrigerador. Não vamos descongelar alimentos fora de temperaturas adequadas. Pessoal, a princípio, então, eu acho que seriam esses os procedimentos que eu avaliei como os principais para a gente ter a segurança na nossa cozinha. Então, eu estou aqui disponível para ajudar vocês caso tenha ficado alguma dúvida. Vocês podem me mandar pelo WhatsApp, podem me mandar pelo direct, que eu vou estar fazendo vídeos também aqui para poder compartilhar e explicar para vocês, caso vocês tenham dúvidas sobre algum assunto. Vou também deixar uma caixinha, né, aqui para vocês colocarem sugestões daqui a pouco de alguns assuntos que venham a surgir em meio a esses nossos princípios e que vocês possam me perguntar. Enfim, a gente pode estar esclarecendo isso para vocês nos próximos dias também. Um abraço, eu agradeço a participação de vocês e podem contar comigo caso tenham dúvidas, eu tô aqui para auxiliar vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima!